Em coração de terras antigas, onde o tempo parece congelado entre penhascos e vales sem fim, estão localizados alguns dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Bem-vindo ao mundo dos segredos esquecidos, onde os passos do homem moderno são raros. Imagine, você está diante de gigantescas estátuas de pedra, cujos rostos, voltados para o céu, guardam o silêncio de milênios. Quem criou esses monumentos? Quais ferramentas os antigos mestres usaram para trabalhar com tamanha precisão a pedra dura? Pelo flanco das montanhas estão espalhados enigmáticos petróglifos, mensagens das profundezas dos séculos que ainda não foram completamente decifradas. Os moradores locais sussurram sobre fontes sagradas, cujas águas curam doenças, e sobre cavernas, onde, segundo lendas, habitam os espíritos dos antepassados. Cientistas vêm até aqui na esperança de encontrar explicações racionais, mas saem com ainda mais perguntas. Talvez esses lugares realmente sejam portais para outras dimensões, como afirmam as lendas antigas. Ou será que é o legado de uma civilização altamente desenvolvida que já desapareceu? Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a realidade se entrelaça com o mistério e onde fatos científicos convivem com fenômenos inexplicáveis. Esses lugares misteriosos se encontram por todo o mundo, como se fossem elos de uma cadeia enigmática. No entanto, alguns deles são capazes de deixar até os mais céticos dos pesquisadores em choque. No coração do continente australiano, onde o ar escaldante treme sobre vastas planícies desérticas, ergue-se um monolito, cujo esplendor faz o coração bater mais rápido, Uluru, a montanha sagrada dos aborígenes. Imagine uma gigantesca rocha de pedra com 348 metros de altura, surgindo do nada no meio de uma planície, como se alguém poderoso a tivesse simplesmente colocado ali. Mas o mais impressionante não é o tamanho de Uluru, mas sua capacidade de mudar de cor. Ao amanhecer, ela se pinta em tons de rosa suave, ao meio-dia, arde em vermelho fogo e, ao entardecer, torna-se vermelho escuro, como se absorvesse a sangue do dia que se vai. Os clãs Pitjantjatjara acreditam que Uluru não é apenas uma rocha, mas um ser vivo que guarda essa memória do tempo dos sonhos, quando os espíritos dos antepassados criaram o mundo. Cada rachadura, cada saliência em sua superfície é parte da história sagrada gravada na pedra. Arqueólogos descobriram nas cavernas de Uluru desenhos rupestres com mais de 10 mil anos, mas quem sabe quantas outras enigmas estão escondidos nas entranhas desse monolito. Cientistas afirmam que a cor peculiar de Uluru é explicada pela alta concentração de ferro na rocha, mas como explicar os estranhos efeitos acústicos ao redor da montanha? Sons aqui se propagam de maneira especial, criando a ilusão de um sussurro vindo das profundezas dos séculos. Pesquisadores que passaram a noite aos pés de Uluru contam sobre sons inexplicáveis, como se alguém invisível se movesse na escuridão cantando melodias antigas. Os nativos advertem: não se deve levar nem mesmo uma pequena pedra de Uluru, isso trará um mal. E, estranhamente, anualmente centenas de turistas enviam pedras de volta pelo correio, acompanhadas de cartas relatando desgraças que os atingiram após violarem essa proibição. Pesquisadores da Universidade de Sydney registraram ao redor de Uluru anomalias eletromagnéticas incomuns, mas não conseguiram explicar sua natureza. Existe uma teoria de que Uluru é apenas a parte visível de um gigantesco meteorito que caiu na Terra há milhões de anos. Outros pesquisadores sugerem que dentro da rocha podem haver cavernas, criadas por uma antiga civilização para fins desconhecidos. Os anciãos locais contam sobre passagens secretas dentro de Uluru, levando ao mundo subterrâneo onde habitam os espíritos dos antepassados. Nenhum europeu foi admitido nesses lugares sagrados. O que há por trás dessas lendas? Sistemas de cavernas reais ou representações míticas? E por que os compassos começam a falhar ao se aproximar de certas partes de Uluru? Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais afirmam que Uluru é um portal energético que conecta nosso mundo com outras dimensões. Céticos riem dessas suposições.
Mas como explicar os numerosos testemunhos sobre fenômenos luminosos observados sobre a montanha em noites sem lua? O mistério de Uluru permanece inexplicado, como se a própria natureza tivesse criado esse lugar para lembrar-nos. Apesar de todos os avanços da ciência moderna, ainda sabemos muito pouco sobre o mundo em que vivemos. E quem sabe quais outros enigmas estão escondidos nas terras antigas de nosso planeta. Mas Uluru é apenas uma das muitas enigmas que enriquecem a antiga terra da Austrália. A algumas centenas de quilômetros ao norte, onde florestas tropicais úmidas cedem lugar a planícies desérticas, encontra-se o Parque Nacional de Kakadu, terra sagrada, que guarda uma das galerias mais antigas e misteriosas de arte rupestre do nosso planeta. Imagine penhascos verticais de arenito avermelhado, cobertos por milhares de imagens criadas ao longo de dezenas de milhares de anos. Arqueólogos afirmam que algumas dessas imagens têm mais de 40 mil anos, tornando-as os mais antigos exemplares de arte humana na Terra. Mas o que realmente fascina é não apenas a idade dessas imagens, mas também sua surpreendente detalhamento e simbolismo misterioso. As figuras conhecidas como Mimi, espíritos ancestrais semi-transparentes, representados com uma graça e dinamismo incríveis, como se estivessem pairando no ar. Os indígenas das tribos Bininj e Mungai contam que os Mimi foram os primeiros seres a habitar essas terras antes da chegada dos humanos. Eles eram tão delicados e leves que temiam sair em dias ventosos, temendo serem levados pelas rajadas de vento. Mas como explicar a surpreendente habilidade desses antigos artistas? Quais ferramentas usavam os artistas da era paleolítica para criar linhas tão refinadas? E ainda mais misteriosos são os seres chamados de Wandjina, figuras com grandes olhos e cabeças em forma de nimbo, lembrando extraterrestres das descrições de contatados modernos. Os indígenas acreditam que os Wandjina são os criadores do mundo, que vieram das estrelas na Era dos Sonhos. Eles trouxeram conhecimento, leis e cultura e depois se transformaram em imagens rupestres para observar eternamente suas criações. Notavelmente, muitas dessas imagens dos Wandjina eram atualizadas de geração em geração como uma confirmação ritual da conexão com os antepassados. Quando as cores desbotavam, os xamãs da tribo restauravam os desenhos seguindo os antigos cânones. Essa tradição foi interrompida apenas com a chegada dos europeus. E o que é ainda mais enigmático, algumas galerias rupestres do Kakadu contêm imagens de animais que se extinguiram há milhares de anos, incluindo o tigre da Tasmânia e o morcego voador gigante. Como os antigos artistas podiam descrever com tamanha precisão os detalhes anatômicos desses seres? Será que esses conhecimentos eram transmitidos oralmente ao longo de dezenas de milhares de anos? Ou, como sugerem alguns pesquisadores de fenômenos paranormais, os indígenas tinham a capacidade de ver o passado durante rituais de transe? Em regiões remotas do Kimberley, foram encontradas imagens estranhas conhecidas como Bradshaw ou Guion, figuras humanas com complexos chapéus e objetos nas mãos, lembrando artefatos tecnológicos. A idade dessas imagens é de mais de 17 mil anos, mas o que é surpreendente, os indígenas modernos negam qualquer ligação com os criadores dessas imagens, afirmando que foram feitas por aves que molharam os bicos em ocre. Quem eram esses misteriosos artistas com tamanha técnica perfeita? E por que sua arte se diferencia tanto dos estilos mais recentes dos indígenas? Alguns pesquisadores avançam a hipótese da existência de uma civilização desconhecida que habitava a Austrália antes da chegada dos indígenas modernos. Outros falam de possíveis contatos com navegadores da Ásia Sudeste ou mesmo da América do Sul. Mas se esses contatos realmente ocorreram, por que não há outros vestígios arqueológicos? Particularmente enigmáticas são as imagens dos Hong, figuras com 6 dedos nas mãos e pés, usando roupas estranhas lembrando trajes espaciais. Quem os antigos artistas representavam? Mutantes? Extraterrestres? Ou apenas imagens simbólicas, cujo significado se perdeu no fundo dos séculos?
E por que muitas galerias rupestres estão localizadas em locais com acústica especial, onde até mesmo um sussurro cria um eco múltiplo? Coincidência ou os antigos artistas escolhiam esses lugares intencionalmente para suas imagens sagradas, criando anfiteatros naturais para cerimônias rituais? Os anciãos locais contam que em certos dias do ano, quando a posição do Sol e da Lua se alinha de uma maneira especial, algumas imagens rupestres começam a brilhar por dentro, e de dentro das rochas são ouvidos sons estranhos, parecendo cantos em uma língua desconhecida. Cientistas são céticos em relação a essas histórias, mas pesquisas recentes mostraram que alguns pigmentos usados pelos antigos artistas realmente possuem propriedades luminescentes incomuns sob certas condições de iluminação. O mistério das antigas galerias rupestres da Austrália permanece não desvendado, como se as vozes dos antepassados, gravadas na pedra, guardassem uma mensagem que ainda não conseguimos decifrar completamente. E quem sabe que outros maravilhosos descobertas aguardam os pesquisadores nas impenetráveis florestas e planícies desérticas desse antigo continente? Mas não apenas os desenhos rupestres guardam os segredos da antiga Austrália. Há algumas centenas de quilômetros ao oeste, onde o sol implacável queima a terra e o vento sussurra lendas antigas, erguem-se os enigmáticos pilares de pedra de Carajó, formações caprichosas, como se fossem guardiões petrificados dessa terra. Misteriosa? Imagine, centenas de colunas de calcário com até 5 metros de altura, espalhadas por uma paisagem desértica, como um exército de guerreiros petrificados. No crepúsculo, essas figuras de pedra projetam longas sombras, criando padrões fantasmagóricos na terra queimada. Os nativos da tribo Nungar evitaram esses lugares por séculos, considerando-os sagrados e perigosos ao mesmo tempo. Segundo suas crenças antigas, os pilares de Carajó não são apenas uma brincadeira da natureza, mas antepassados petrificados, punidos por violar as leis sagradas. Os anciãos contam que na Era dos Sonhos, quando o mundo ainda se formava, um grupo de jovens guerreiros ousou violar o tabu e entrou na terra proibida dos espíritos. Em castigo, o grande espírito Biame os transformou em pedra, condenando-os a permanecer sob o sol escaldante, observando o mundo dos vivos, mas nunca podendo retornar ao seu povo. Outra lenda fala de uma antiga batalha entre dois clãs inimigos, quando a intervenção dos espíritos transformou os guerreiros de ambos os lados em pilares de pedra, para pôr fim ao sangrento conflito. O que é impressionante, muitos desses pilares realmente lembram figuras humanas. Ali está um silhueta de pedra de um guerreiro com uma lança e, ao lado, uma figura que parece uma mãe abraçando uma criança. Algumas formações têm traços tão expressivos que parece que um escultor habilidoso as esculpiu em uma única pedra. Mas qual processo natural poderia criar figuras tão antropomórficas? Os geólogos explicam a formação dos pilares de Carajó pela desintegração e erosão de depósitos de calcário formados a partir de restos de organismos marinhos há milhões de anos, quando essa região era o fundo de um antigo oceano. Mas por que a erosão criou formas tão simétricas e quase artificiais? Alguns pesquisadores notam uma peculiaridade. Muitos pilares estão dispostos em uma ordem específica, formando linhas e figuras geométricas visíveis apenas do alto. É coincidência ou disposição intencional? O fenômeno acústico observado entre os pilares de Carajó é ainda mais misterioso. Em dias específicos do ano, especialmente durante os equinócios, o vento que passa entre as colunas de pedra cria um som baixo e vibrante, semelhante a um canto ritmado em uma língua desconhecida. Os moradores locais afirmam que são as vozes dos antepassados petrificados, tentando transmitir conhecimentos antigos a quem puder ouvir. Acústicos que estudaram esse fenômeno reconhecem que a disposição dos pilares cria efeitos sonoros incomuns, mas a explicação científica desse fenômeno ainda é incompleta. No século XIX, os primeiros pesquisadores europeus, ao se depararem com esse fenômeno natural, ficaram tão impressionados que alguns deles sugeriram que os pilares poderiam ter origem artificial. Nos diários das primeiras expedições,
encontram-se menções a ruínas de um templo desconhecido ou uma floresta de pedra criada pelas mãos de um povo há muito desaparecido. Embora a ciência moderna rejeite a hipótese de origem artificial dos pilares de Carrajó, alguns aspectos desse fenômeno natural continuam a intrigar os cientistas. Por exemplo, por que alguns pilares contêm inclusões metálicas, não comuns nas rochas circundantes? De onde vieram os vestígios de ferro e cobre em formações de calcário? Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais sugerem que os pilares de Carrajó poderiam ter servido como antenas energéticas, instaladas por uma antiga civilização altamente desenvolvida para comunicação ou transmissão de energia. Outros acreditam que a forma incomum dos pilares poderia ser resultado da interação de depósitos de calcário com uma forma desconhecida de radiação ou campo magnético anômalo. O que é ainda mais surpreendente, alguns pilares contêm símbolos e linhas estranhas, lembrando uma escrita primitiva ou sinais astronômicos. São esses sinais resultado da erosão natural ou foram feitos por mãos humanas há milhares de anos? E se esses são sinais antigos, quem os criou e qual mensagem eles tentam transmitir às gerações futuras? As tecnologias modernas de escaneamento revelaram que abaixo da superfície da Terra, ao redor dos pilares de Carrajó, existe um complexo sistema de câmaras e túneis subterrâneos, alguns com formas quase perfeitamente geométricas. Formação natural ou construções subterrâneas? Essa questão permanece aberta, assim como muitas outras enigmas desse lugar misterioso. Os pilares de Carrajó continuam a guardar seus segredos, como silenciosos testemunhas de uma história antiga que ainda não conseguimos decifrar completamente. E quem sabe quais outros mistérios esse antigo continente, cujas histórias têm milhões de anos, ainda guarda para nós? Enquanto os pilares de Carrajó guardam silenciosamente seus segredos sob o sol escaldante do oeste da Austrália, no outro extremo do continente, nas névoas azuis do Grande Divisor, esconde-se ainda outra enigmática região do antigo continente, a misteriosa área de Burra Hind, perdida nas vastas extensões das Montanhas Azuis. Este cenário mítico, onde imponentes penhascos de arenito, semelhantes a gigantescas catedrales, se erguem sobre antigas florestas de eucaliptos e profundos cânions preenchidos com uma névoa azulada de óleos essenciais evaporados, criam a ilusão de montanhas flutuando no ar, sempre foi considerado um lugar sagrado pelos aborígenes do povo Durga. Aqui, onde o tempo parece fluir de maneira diferente e a fronteira entre o mundo dos humanos e dos espíritos se torna quase imperceptível, segundo crenças antigas, habitam criaturas misteriosas conhecidas como Yowies, o equivalente australiano ao Homem das Neves. Imagine seres altos, cobertos de pelagem densa, com olhos penetrantes que brilham na escuridão e a capacidade de se dissolver na floresta, como a névoa matinal sob os raios do sol nascente. Os anciãos do povo Durga contam que os Yowies não são apenas criaturas lendárias, mas guardiões de antigos conhecimentos e protetores de lugares sagrados. Eles afirmam que esses seres habitavam as montanhas muito antes da chegada dos humanos e lembram tempos em que o continente tinha uma aparência completamente diferente. Em desenhos rupestres com mais de 10 mil anos, podem-se ver imagens de altos seres peludos, ao lado de figuras humanas, prova de que as lendas sobre os Yowies têm raízes na mais profunda antiguidade. O que é surpreendente é que relatos de encontros com esses seres misteriosos continuam a chegar até hoje. Turistas que se aventuram nos recônditos de Burra Hind relatam sons estranhos, semelhantes a gritos inumanos, uma sensação inexplicável de observação e vislumbres de altas sombras se escondendo entre as árvores. Céticos, claro, explicam esses testemunhos como ilusões de imaginação, estimuladas pelo conhecimento das lendas locais ou encontros com grandes marsupiais como cangurus ou wallabies. Mas como explicar as descobertas de grandes pegadas, com tamanho mais de uma vez e meio maior que o de um pé humano, encontradas nas áreas mais inacessíveis das Montanhas Azuis? Ou as estruturas complexas de galhos e pedras, demasiado elaboradas para serem feitas por animais, descobertas em locais onde os humanos quase não se aventuram?
O fenômeno das chamadas pedras cantoras de Burra Range, grandes monólitos de arenito, que em certas horas, especialmente ao amanhecer e ao pôr do sol, emitem sons longos e melodiosos, semelhantes a canto humano em uma língua desconhecida, é ainda mais enigmático. Pesquisas acústicas mostraram que a forma dessas rochas realmente ajuda a intensificar e modular os sons do vento, mas por que esses sons se organizam em quase sequências melodiosas, semelhantes a rituais antigos? Os aborígenes acreditam que são vozes de antepassados, transmitindo mensagens da época dos sonhos tempo mítico de criação do mundo. Segundo suas crenças, as pedras de Burra Range não são apenas formações geológicas, mas corpos petrificados de antigos espíritos criadores, e os Yowis são seus mensageiros vivos, observando o mundo dos humanos. No século XIX, pesquisadores europeus que estudaram essa região ficaram impressionados não apenas pela sua beleza natural, mas também por estranhas anomalias. Bússolas aqui frequentemente dão falhas, relógios começam a funcionar mais devagar ou mais rápido, e algumas áreas das montanhas parecem desaparecer do campo de visão, tornando-se visíveis apenas de certos ângulos e sob certas condições de iluminação. Um dos primeiros pesquisadores europeus dessa região, o naturalista Alfred Russel Wallace, escreveu em seu diário: essas montanhas têm a capacidade estranha de alterar a percepção do espaço e do tempo. Várias vezes estive absolutamente seguro de que estava caminhando em linha reta, mas sempre voltava ao mesmo ponto de onde havia partido. Como se a geografia desses lugares seguisse leis desconhecidas, incompreensíveis para a mente europeia. Geólogos modernos explicam muitos desses fenômenos pela composição mineral dos locais, ricos em ferro e elementos raros, criando anomalias magnéticas locais. Mas isso pode explicar todas as peculiaridades de Burra Range? Por exemplo, por que em algumas cavernas dessa região foram descobertas estruturas cristalinas com uma estrutura que não corresponde a nenhum mineral conhecido? Ou por que o teste de carbono 14 de alguns desenhos rupestres dá resultados contraditórios, como se tivessem existido e não tivessem existido ao mesmo tempo? Em anos recentes, pesquisadores de fenômenos paranormais propuseram a hipótese de que Burra Range pode ser uma das chamadas fendas, áreas da superfície terrestre, onde a fronteira entre diferentes dimensões ou realidades se torna permeável. De acordo com essa teoria, os Yowis podem não ser apenas um tipo desconhecido de hominídeos, mas criaturas de uma dimensão paralela, capazes de se mover entre mundos. Isso poderia explicar sua elusividade e capacidade de aparecer e desaparecer de repente, sem deixar rastros. Claro, a ciência acadêmica rejeita essas especulações, mas até os mais céticos pesquisadores reconhecem que Burra Range continua sendo uma das regiões mais enigmáticas e pouco estudadas da Austrália. Talvez as respostas para essas questões estejam escondidas nos antigos conhecimentos dos aborígenes, grande parte dos quais foi perdida após a colonização europeia. Ou, quem sabe, os mistérios de Burra Range e seus habitantes enigmáticos permaneçam não resolvidos, lembrando-nos de como pouco sabemos sobre a antiga história dessa terra enigmática e quantas coisas ainda desconhecidas estão escondidas por trás do véu da realidade cotidiana. E enquanto os cientistas discutem a natureza desses fenômenos, as montanhas azuis continuam a guardar seus segredos e os moradores locais continuam a evitar certos trilhos após o pôr do sol, quando, segundo eles, os antigos espíritos e os enigmáticos Yowis saem para sua eterna vigília. Deixando a misteriosa Austrália com seus antigos mistérios, nossa jornada em busca de civilizações esquecidas nos leva através dos vastos espaços do Oceano Pacífico até um dos lugares mais isolados do planeta, a enigmática Ilha de Páscoa. Aqui, em um pequeno pedaço de terra, perdido na imensidão azul do oceano, a mais de 2.000 quilômetros da terra mais próxima habitada, nos deparamos com uma das mais fascinantes enigmas da antiguidade: os silenciosos guardiões de pedra, conhecidos como Moai. Imagine centenas de figuras de pedra maciças
algumas com até 10 metros de altura e pesando mais de 80 toneladas, com rostos severos e impassíveis, voltados para o interior da ilha, como se guardassem algum antigo segredo. Seus olhos vazios, outrora incrustados com coral e obsidiana, parecem ainda observar cada um que ousa violar seu milenar isolamento. Cada um que pisar nessa terra sente uma presença estranha, quase mística, como se invisíveis fios ligassem o presente ao passado distante, e o ar estivesse impregnado com o sussurro de antigas lendas e rituais esquecidos. Como os antigos Rapa Nui, sem ferramentas metálicas, rodas ou animais de tração, conseguiram criar essas colossais monumentos? Como conseguiram transportar essas estátuas de várias toneladas de Rano Haraku até a costa e instalá-las em grandes plataformas de pedra, conhecidas como Ahu? A arqueologia tradicional oferece uma explicação racional. Os Moai foram esculpidos em uma pedreira com ferramentas de pedra, transportados com trenós ou rodas de madeira e erguidos nas plataformas com a ajuda de rampas e alavancas. Experimentos mostram que para mover uma estátua eram necessários cerca de 100 pessoas, que podiam movê-la a uma velocidade de aproximadamente 1 km por dia. Mas as lendas locais contam uma história diferente. Segundo os antigos mitos dos Rapa Nui, os Moai não foram movidos, eles caminharam sozinhos. A mana, força espiritual mística que preenchia esses corpos de pedra, permitia que se movessem por vontade dos sacerdotes, que os dirigiam com rituais e encantamentos especiais. Os anciãos da ilha ainda sussurram que em noites sem lua é possível ouvir os pesados passos dos Moai voltando para seus locais originais. O destino desses gigantes de pedra é ainda mais enigmático. Durante muito tempo, acreditava-se que os Moai eram imagens de antepassados divinizados, espécie de condutores da mana entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Mas as últimas pesquisas revelaram uma nova faceta desse enigma. Muitas estátuas foram parcialmente enterradas, e seus corpos completos estão cobertos com símbolos e petroglifos misteriosos, cujos significados ainda não foram completamente decifrados. Alguns desses sinais lembram a antiga escrita Rongo-Rongo, a única escrita da Oceania que ainda não foi decifrada. O que os antigos mestres tentavam nos dizer através desses mensageiros de pedra? Talvez a chave para a solução esteja no estranho culto do homem-pássaro, que substituiu o culto aos Moai por volta do século XVII. Esse culto estava ligado a competições anuais, nas quais representantes de diferentes clãs deveriam capturar o primeiro ovo de uma gaivota marinha do perigoso ilhéu Motu Nui. O vencedor se tornava a encarnação do deus Make-Make e ganhava um status especial por um ano. A aldeia cerimonial de Orongo, localizada na borda do cráter vulcânico Rano Kau, está coberta por centenas de petroglifos com a imagem do homem-pássaro meio homem, meio ave, com bico curvado e corpo humano. A relação entre esse culto e o mais antigo culto aos Moai continua sendo uma das mais intrigantes enigmas da ilha. O declínio repentino da civilização Rapa Nui é ainda mais misterioso. Quando os primeiros europeus chegaram em 1722, a ilha era um cenário triste, desmatada, com pouca população, mergulhada em guerras entre clãs. Muitos Moai foram derrubados, seus olhos foram arrancados e as plataformas sagradas foram profanadas. O que aconteceu com a cultura próspera que conseguia criar essas obras de arte monumental? A teoria tradicional de catástrofe ecológica sugere que os Rapa Nui destruíram seus próprios recursos naturais, derrubando todas as árvores para transportar os Moai e construir canoas. Isso levou à erosão do solo, fome e, eventualmente, colapso social e guerras. Mas e se a causa fosse outra? Alguns pesquisadores apontam para estranhas semelhanças entre a simbolística da Ilha de Páscoa e antigas culturas da América do Sul. Estátuas com orelhas alongadas, plataformas que lembram construções incas e até mesmo o próprio nome da ilha Rapa Nui tem ligações linguísticas com dialetos peruanos. Será que a ilha foi uma colônia ou lugar sagrado de alguma civilização desconhecida da América do Sul? Ou, como sugeriu o famoso pesquisador Thor Heyerdahl, será que os próprios Rapa Nui vieram da América do Sul,
trazendo consigo conhecimentos sobre construção monumental? Ou, como sussurram as lendas locais, será que a verdadeira causa do declínio está na perda da mana, daquela força mística que permitia que os Moai se movessem e protegessem a ilha? Segundo essas lendas, quando os Rapa Nui violaram os antigos tabus e profanaram os rituais sagrados, os espíritos dos antepassados se afastaram deles, levando sua proteção e bênção. E até hoje, muitos moradores locais evitam se aproximar de alguns Moai após o pôr do sol, acreditando que, nesse momento, os gigantes de pedra podem virar a cabeça ou até mesmo dar um passo, observando quem ousa perturbar sua eterna vigília. A Ilha de Páscoa continua guardando seus mistérios, assim como seus guardiões de pedra, silenciosamente observando-o através do tempo. E enquanto os cientistas continuam a discutir sobre a origem e o propósito dos Moai, esses enigmáticos monumentos continuam sendo silenciosos, testemunhas de uma civilização desaparecida, que levou consigo as chaves para desvendar seus mais profundos mistérios. Mas mesmo entre os muitos mistérios da Ilha de Páscoa, a pedreira Rano Haraku ocupa um lugar especial, um lugar onde o tempo parece ter parado em um único momento, congelado na eternidade, como os próprios gigantes de pedra. Imagine um declive vulcânico coberto por centenas de figuras em diferentes estágios de criação, desde silhuetas mal delineadas até quase completas estátuas prontas para serem colocadas em seus pedestais. Aqui, nesta antiga oficina ao ar livre, parece que os mestres apenas colocaram suas ferramentas de pedra por um momento e estão prestes a retornar para continuar a obra interrompida. Mas eles não voltaram, nunca. Rano Haraku é um momento congelado da história, uma pausa enigmática na crônica de uma antiga civilização. Mais de 400 Moai de diferentes tamanhos e níveis de conclusão brotam literalmente das encostas do vulcão, como se estivessem tentando escapar de uma prisão de pedra. Alguns deles mal aparecem na rocha, outros já têm traços reconhecíveis, mas ainda estão presos à rocha por uma fina ponte de pedra, enquanto outros estão completamente esculpidos e aguardam apenas o transporte para essa costa. O que poderia ter feito uma civilização inteira parar sua atividade sagrada de repente? Qual cataclismo ou evento foi tão significativo que os mestres deixaram suas ferramentas e nunca mais voltaram para as obras inacabadas? A arqueologia tradicional oferece uma explicação racional: esgotamento dos recursos e colapso social subsequente. Quando os últimos árvores foram derrubadas, o transporte de novas estátuas tornou-se impossível e as obras na pedreira pararam. Mas será que é tão simples assim? Um estudo detalhado dos Moai inacabados revela uma enigmática pergunta ainda mais profunda. Muitos deles são significativamente maiores do que aqueles que foram instalados na costa. A maior estátua inacabada, conhecida como El Gigante, tem 21 metros de comprimento e pesa cerca de 270 toneladas, quase 3 vezes maior do que qualquer um dos Moai transportados e instalados com sucesso. Por que criar estátuas que, com as tecnologias disponíveis, não poderiam ser transportadas? Talvez os Rapa Nui estivessem desenvolvendo novos métodos de transporte que nunca foram realizados? Ou essas figuras gigantescas nunca foram destinadas a serem movidas e deveriam permanecer na pedreira como parte de algum ritual desconhecido? As lendas locais oferecem uma explicação completamente diferente para a interrupção repentina das obras. De acordo com antigas tradições transmitidas de geração em geração, um dia um conflito sério entre clãs irrompeu devido à distribuição de recursos. No auge dessa luta, uma mulher de um clã que controlava a pedreira pronunciou uma terrível maldição, invocando a ira dos deuses sobre todos os criadores de Moai. No dia seguinte, uma tempestade sem precedentes se abateu, acompanhada por terremotos e estranhos fogos no céu. Assustados, os mestres interpretaram isso como um sinal de ira divina e juraram nunca mais esculpir faces de pedra. Outra versão, ainda mais mística, diz que os próprios Moai, em algum momento, recusaram deixar o local de seu nascimento. De acordo com essa lenda, os espíritos dos antepassados, encarnados na pedra, previram o declínio da ilha e decidiram permanecer em Rano Haraku,
para preservar sua mana, força sagrada até tempos melhores. Uma particularidade enigmática são os moai que foram completamente concluídos, mas permaneceram na pedreira, parcialmente ou completamente enterrados na terra. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditavam que as cabeças visíveis eram as próprias estátuas. No entanto, escavações revelaram uma verdade surpreendente. O que nós tomávamos por cabeças eram apenas a parte superior de figuras completas, com torsos, frequentemente cobertos por enigmáticos símbolos e petróglifos. Esses moai enterrados dão a impressão de terem sido plantados na terra, como sementes de algum misterioso cultivo. O que é ainda mais surpreendente é que muitas dessas estátuas enterradas têm um estilo de execução completamente diferente. Traços faciais mais detalhados, proporções diferentes e até elementos de roupas ou adornos esculpidos na pedra. Podiam elas pertencer a uma época mais antiga da criação dos moai, sobre a qual quase nada sabemos? Ou possivelmente são obras de uma escola rival de mestres, cujas criações foram intencionalmente escondidas dos olhos. Hanu-Haraku guarda e outras, menos conhecidas, mas não menos intrigantes, enigmas. Próximo à pedreira, arqueólogos descobriram esferas de pedra quase perfeitamente redondas. Seu propósito permanece desconhecido, embora alguns pesquisadores sugiram que elas poderiam ter sido usadas como ferramentas para polir estátuas ou ter algum significado ritual. Artefatos esféricos semelhantes são encontrados em outras partes do mundo, desde os enigmáticos globos de pedra da Costa Rica até as esferas das antigas culturas da Europa. Será que isso é uma coincidência ou um sinal de alguma conexão perdida entre civilizações divididas pelos oceanos? A visita a Hanu-Haraku deixa uma sensação estranha, quase surreal. Quando a névoa matinal envolve as encostas do vulcão e os primeiros raios de sol cortam a névoa leitosa, as faces de pedra que emergem da terra criam a sensação de estar em algum outro dimension, onde as fronteiras entre passado e presente, vivo e inanimado, se tornam indistintas e indefinidas. Guias locais contam que em dias especiais, quando a lua cheia se levanta no horizonte, as sombras dos moai inacabados se movem de maneira estranha, como se as figuras estivessem tentando completar sua criação sozinhas, sem a ajuda de mãos humanas. E embora a ciência moderna continue a procurar explicações racionais para os mistérios de Hanu-Haraku, esse lugar continua sendo um dos mais enigmáticos testemunhos de uma história interrompida de uma antiga civilização, como se estivesse congelada entre sua antiga glória e seu inexplicável abandono. O que realmente aconteceu no dia fatal em que o último mestre colocou sua ferramenta de pedra e deixou a sagrada oficina? Essa pergunta continua a ecoar dos rostos silenciosos dos moai, levando-nos ainda mais fundo no labirinto de mistérios da Ilha de Páscoa. Ao deixar a pedreira de Hanu-Haraku, entramos em um mundo misterioso, a aldeia cerimonial de Orongo, localizada na beira do vulcão Hanukkah. Este lugar, impregnado pelo espírito de rituais antigos e cerimônias místicas, se torna o cenário de um culto único, o culto do Homem-Pássaro, que deixou sua marca na história da Ilha de Páscoa. Orongo, como a própria natureza, emoldura seus santuários com penhascos rochosos e paisagens majestosas, de onde se avistam vistas deslumbrantes do oceano e das ilhas vizinhas. Mas o que esconde este lugar misterioso? Desde tempos imemoriais, aqui se realizavam competições intrigantes, onde os melhores guerreiros da ilha lutavam pelo direito de se tornar o Homem-Pássaro, o portador de força e poder. Este culto, além de ser uma competição esportiva, pode ter sido um ritual que conectava as pessoas com o mundo dos espíritos, direcionando seus olhares para o céu. Nas rochas de Orongo, ainda se encontram petróglifos que contam sobre o passado. Essas imagens antigas, esculpidas pelas mãos dos Rapa Nui, não mostram apenas cenas de competições, mas também aves sagradas, que, segundo as lendas, possuíam um poder especial. É fascinante como muito simbolismo está contido nestas imagens de pedra. Cada linha, cada curva, parece respirar história, e fica claro que essas imagens não eram apenas arte.
Elas eram um idioma pelo qual os antepassados falavam, desejando deixar seus pensamentos e sentimentos para os descendentes. Qual era o significado das competições pelo título de Homem-Pássaro? As lendas dizem que o vencedor não apenas ganhava glória e respeito, mas também se tornava um elo entre os vivos e os mortos, um portador do poder dos antepassados, capaz de chamar a chuva e prever destinos. Mas como um homem poderia se tornar uma ave? Alguns acreditam que isso era um ritual simbólico que deveria elevar a alma humana aos céus. Outros pensam que era uma competição real, onde coragem e agilidade determinavam o destino de um povo. Em cada história, há enigmas que não se prestam a explicações simples, mas isso não é tudo. Orongo guarda outros segredos que despertam um interesse genuíno. Por exemplo, existem muitos petróglifos que mostram figuras com longos bicos e asas, que podem ter sido símbolos de uma entidade divina. Seriam essas figuras imagens das mesmas aves que inspiraram os Rapa Nui a criar o culto do homem-pássaro? Ou seriam visões esculpidas em pedra de antigos xamãs que buscavam respostas sobre a vida e a morte? Os rituais enigmáticos relacionados ao homem-pássaro estão intrinsecamente ligados às lendas locais sobre deuses emplumados que, segundo a tradição, desciam do céu para ensinar aos humanos os mistérios da vida. Como poderia ter acontecido que esses deuses, com tamanha força, abandonaram seus seguidores? Talvez tenham deixado seu rastro em mitos que foram transmitidos de geração em geração, mas nenhum dos habitantes da ilha conseguiu vê-los. Orongo não é apenas um lugar histórico, é um verdadeiro portal para o mundo das antigas mistérios e enigmas. Cada passo por suas trilhas de pedra enche o ar de expectativa. O que nos espera na próxima curva? Quais outras lendas estão escondidas atrás dessas antigas paredes? Podemos apenas especular sobre a vida das pessoas que um dia preencheram esta aldeia com sua respiração. Mas uma coisa podemos dizer com certeza: Orongo permanece como um enigma não resolvido, onde os mundos da realidade e dos mitos se cruzam. Quais eram as origens do culto do homem-pássaro? Quais segredos este santuário na beira do vulcão guarda? Talvez um dia, aqueles que estão dispostos a procurar respostas e desvendar o desconhecido possam descobrir. Com a transição das enigmas de Orongo, agora nos dirigimos a outro mistério, oculto dos olhos do mundo moderno Nan Madol, a cidade mística dos espíritos, que se ergue em ilhas artificiais no coração da Micronésia. Este complexo incomum, composto por mais de 80 pequenas ilhas conectadas por canais, está rodeado por águas tranquilas que parecem guardar muitos segredos esperando seu momento. Nan Madol, como um mundo esquecido, nos mergulha na atmosfera de antigos mitos e lendas, onde as paredes de pedra sussurram sobre tempos passados e destinos não realizados. A construção dessa cidade continua sendo uma das maiores enigmas da arqueologia. Como foi possível que, há mais de 1000 anos, os antigos Rapai, utilizando apenas ferramentas primitivas, criaram tais massivas estruturas de blocos de basalto perfeitamente ajustados uns aos outros? Essas paredes, muitas das quais atingiram uma altura superior a 6 metros, parecem guardar os segredos das civilizações passadas. As lendas dizem que Nan Madol foi construído com a ajuda de magia e força dos espíritos, que, segundo os contos, habitavam ali. Talvez esses espíritos ajudassem os antigos construtores, guiando suas mãos e enchendo seus corações com a inspiração necessária para criar essa grandiosa maravilha arquitetônica. Mas quem eram esses seres divinos? Alguns moradores locais afirmam que eram ancestrais que vieram de outro mundo para deixar um legado que impressionaria os descendentes. Mas como essa grande cidade desapareceu? Existem provas de que os habitantes de Nan Madol foram destruídos ou abandonaram suas casas? Pesquisadores não conseguem chegar a um consenso. Alguns sugerem que mudanças climáticas e o aumento do nível do mar foram responsáveis pelo afogamento dessas ilhas, enquanto outros acreditam que conflitos internos e guerras poderiam ter levado ao declínio dessa maravilhosa civilização. Nan Madol não é apenas uma cidade, é um lugar onde o tempo parece ter parado. Cada trilha entre as ruínas, cada pedra respira a atmosfera de mistério e esquecimento. À medida que vagamos por esse mundo perdido,
podemos sentir o vento frio que traz consigo o sussurro dos espíritos que habitam entre as paredes de pedra. Mas qual foi o verdadeiro destino desse lugar? Existem ainda segredos injustamente esquecidos, esperando para serem descobertos? Imersos nas lendas, podemos encontrar histórias sobre grandes sacerdotes e rituais mágicos realizados aqui para acalmar os espíritos e garantir a prosperidade do povo. No entanto, apesar de todas as pesquisas e suposições, Nan Madol permanece um enigma não resolvido que causa admiração e medo. Como uma cidade tão majestosa poderia desaparecer na vastidão da história? E o que aconteceu com seus habitantes? Cada morador dessa ilha, possivelmente, sabe mais do que está disposto a revelar. Não podemos saber quais outros segredos estão escondidos sob a água e nas sombras dessas grandes ruínas. Enquanto uma geração de pesquisadores deixa suas marcas nessas terras sagradas, outras continuam a procurar respostas nas lendas que, possivelmente, nunca serão reveladas. Nan Madol não é apenas ruínas, é uma memória viva do que um dia existiu e do que possivelmente ainda existe, em algum lugar nas profundezas da história, esperando para ser redescoberto. Quais foram as verdadeiras causas do desaparecimento dessa civilização? E existem ainda lugares como Nan Madol que guardam seus segredos de nosso olhar? Mas isso ainda não é toda a enigma que nos cerca. Ao viajar pela Oceania, encontramos outro fenômeno misterioso, as colunas basálticas que se erguem sobre a Terra como se fossem os rastros de gigantes antigos deixados no planeta. Essas impressionantes formações naturais, espalhadas por diferentes ilhas, causam admiração e respeito em todos que decidem ser testemunhas de sua grandiosidade. As paredes formadas por blocos de basalto perfeitamente ajustados, parecendo enormes tubos, se estendem até o céu, destacando o caráter majestoso e ao mesmo tempo enigmático dessa região. Como puderam se formar essas formas tão retas e perfeitas? Talvez seja a obra da própria natureza, mas as lendas locais nos contam sobre gigantes e deuses que, segundo os mitos, poderiam criar essas construções utilizando a força da terra e a magia. Nas mitologias da Oceania, frequentemente encontramos histórias sobre seres poderosos que, segundo se diz, deixaram suas marcas nesses pilares, lembrando-nos dos tempos em que a Terra era habitada por criaturas extraordinárias, capazes de feitos incríveis. Por exemplo, na Ilha de Páscoa, existem imponentes estátuas de Moai que, segundo alguns pesquisadores, poderiam ter sido criadas com os mesmos princípios que essas formações basálticas. Como esses blocos imponentes, com peso de várias toneladas, poderiam ser movidos e instalados em locais tão inacessíveis? Algumas teorias afirmam que os habitantes locais possuíam conhecimentos especiais de física e mecânica que lhes permitiam criar tais maravilhas. Mas, talvez, na verdade, eles recebiam ajuda de seres poderosos, sobre os quais se contam lendas. O eco de suas vozes nos chega através dos séculos, fazendo-nos refletir sobre o que sabemos sobre nosso passado e o que realmente poderia ter acontecido nesses tempos distantes. No entanto, apesar de todas as suposições e pesquisas, a verdade continua inacessível. Como esses imensos monumentos puderam ficar sem explicação? Alguns acreditam que são apenas criações da natureza, enquanto outros insistem que por trás deles estão civilizações antigas, cujas realizações foram perdidas ao longo do tempo. E realmente, como essas culturas puderam desaparecer, deixando apenas rastros na forma de colunas basálticas? Os historiadores afirmam que podemos apenas especular sobre as causas de sua queda, mas talvez seja mais uma dessas enigmas que aguardam para serem revelados. De Nan Madol, passamos para outras ilhas onde as colunas basálticas continuam a fascinar. Por exemplo, nas Ilhas Havaianas, encontramos formações vulcânicas que lembram das antigas batalhas dos deuses e dos sacrifícios humanos. As lendas locais contam que os deuses desciam do céu e deixavam suas marcas que podemos observar até hoje. Mas quais eram os verdadeiros motivos desses deuses? Por que deixaram esses sinais na Terra? Cada um desses locais promete novas descobertas e mergulho na atmosfera dos antigos mitos.
Podemos apenas especular sobre o que ainda está escondido sob a superfície, aguardando para ser revelado. As colunas basálticas, esses grandiosos testemunhos do tempo, continuam a intrigar os pesquisadores e as pessoas comuns, fazendo-os refletir sobre quantas outras enigmas ainda podem existir no mundo. Como esses imensos monumentos puderam ficar sem explicação, e há outros lugares que escondem seus segredos de nossos olhos? As muralhas de pedras ciclópeas, semelhantes a gigantescos escudos, continuam a surpreender e intrigar, protegendo as antigas terras. Em diversas ilhas da Oceania, encontramos grandiosas construções erguidas com blocos colossais, cujos pesos frequentemente ultrapassam várias toneladas. Essas paredes, perfeitamente cortadas e ajustadas entre si, causam admiração e espanto. Como esses grandes blocos de pedra poderiam ser movidos e instalados sem as tecnologias modernas? As lendas dos moradores locais mergulham-nos em um mundo de força sobre-humana, onde se fala de gigantes que, segundo os mitos, foram os construtores dessas grandiosas construções. Nas lendas, diz-se que foram eles que usaram sua força para criar esses monumentais edifícios, que ainda hoje causam espanto em quem os vê. Por exemplo, na ilha de Maraqueia, podemos encontrar paredes que parecem ter sido construídas com a ajuda de intervenção divina. Os moradores locais afirmam que deuses desceram do céu e, com uma força incrível, ajudaram as pessoas a erguer essas grandiosas construções. Mas e se, na verdade, não foram deuses, mas sim antigas civilizações que possuíam conhecimentos que perdemos? Alguns pesquisadores acreditam que essas construções poderiam ser resultado de um sistema complexo de conhecimentos sobre mecânica e arquitetura, que possivelmente precedeu nossa era. Mas, por mais que tentemos explicar esse fenômeno, resta a pergunta: como esse perfeccionismo poderia ter sido alcançado sem a ajuda de tecnologias altamente desenvolvidas? Ao viajar por outras ilhas, novamente nos deparamos com essas enigmáticas construções. Por exemplo, na ilha de Pitcairn, há paredes construídas com pedras perfeitamente ajustadas que parecem ter sido criadas para resistir ao tempo. Mas qual civilização poderia possuir essas habilidades? Alguns pesquisadores acreditam que essas construções serviam não apenas como proteção, mas também como locais sagrados onde eram realizados rituais, sobre os quais apenas podemos especular. Mas se isso for verdade, o que se esconde por trás desses rituais sagrados? Cada uma dessas paredes guarda muitos mistérios, e cada uma delas pode contar sua própria história. Como esses construtores, com apenas ferramentas primitivas, puderam criar essas massivas e complexas construções? As respostas para essas perguntas ainda não foram esclarecidas, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse dos pesquisadores. Talvez nunca venhamos a saber tudo sobre aqueles que ergueram essas muralhas ciclópeas, mas uma coisa é certa: seu mistério continua a intrigar mentes e inspirar a busca por respostas. Mas essa não é a única pergunta que nos cerca. Ao passarmos das muralhas para outros maravilhosos arquitetônicos, podemos nos perguntar: quais outros segredos estão enterrados nas entranhas da Terra? Talvez entre as ilhas perdidas da Oceania haja lugares que aguardam para serem descobertos. Um dia, podemos encontrar provas da existência de civilizações das quais nem suspeitamos. Quantos outros mistérios essa terra grandiosa ainda guarda e quais respostas nos aguardam no futuro? Cidades submersas e ruínas não são apenas mitos, mas verdadeiras enigmas, ocultos sob a superfície do oceano. Os vastos espaços aquáticos da Oceania, com suas águas turquesa e recifes de coral, guardam vestígios de civilizações antigas, das quais temos apenas informações fragmentárias. Os moradores locais contam lendas sobre terras submersas, onde outrora prosperaram povos inteiros. Essas histórias estão cheias de mistérios e ambiguidades. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas sombras no fundo do mar? Em alguns lugares, como o arquipélago de Tuamotu, pesquisadores encontram estruturas subaquáticas que, segundo eles, poderiam ser restos de construções antigas. Grandes blocos de pedra, como se esculpidos em gigantescas rochas, estão no fundo, cercados por recifes de coral. Como eles chegaram lá?
Alguns cientistas afirmam que essas descobertas subaquáticas podem ser evidências da existência de cidades submersas que não estão registradas em livros históricos. Lendas sobre mundos perdidos, como a mítica Terra de Mu, despertam um interesse genuíno e fazem refletir sobre quais outros segredos podem estar ocultos sob a camada de água. Como uma sociedade tão complexa poderia desaparecer sem deixar vestígios? Talvez isso tenha ocorrido devido a eventos catastróficos, como terremotos ou tsunamis, que engoliram cidades inteiras, deixando apenas mitos e lendas para os descendentes. Mas o que se os desastres foram consequência de algo ainda mais enigmático, como a intervenção de forças superiores ou até mesmo de extraterrestres? Arqueólogos subaquáticos que estudam esses locais se deparam com artefatos misteriosos que parecem deslocados no contexto das civilizações conhecidas. Sinais e símbolos estranhos gravados em pedras às vezes lembram escritas antigas que ninguém consegue decifrar. Quem deixou essas mensagens? O que elas significam? Alguns pesquisadores sugerem que esses sinais podem fazer parte de antigas profecias, ou até mesmo de mapas, indicando algo importante. Mas, assim como muitas outras enigmas, essas suposições permanecem apenas como hipóteses, exigindo mais estudos. As lendas sobre civilizações submersas não se limitam a uma única região. Em muitas ilhas, encontramos menções a grandes nações que outrora governaram esses mares. Mitos sobre cidades submersas, como a Atlântida, continuam a inspirar buscadores de aventuras e pesquisadores. Mas qual é a verdadeira natureza desses contos? Serão apenas frutos da imaginação, ou neles haverá uma verdade que ainda não estamos prontos para entender? Ao estudar essas terras submersas, nos deparamos com um novo nível de mistério. Cada descoberta pode ser uma chave para desvendar enigmas antigos, mas todas elas levam à mesma pergunta: o que aconteceu com essas civilizações? Como elas puderam desaparecer, deixando apenas silêncio no fundo do oceano? As respostas para essas perguntas permanecem desconhecidas, e cada novo dia traz novos descobrimentos que geram ainda mais perguntas. Talvez no futuro possamos desvendar algumas dessas enigmas, mas por enquanto elas permanecem como mistérios, aguardando seu momento. Quantos ainda mais tesouros subaquáticos estão ocultos nas profundezas do oceano? Quantos mais mistérios nos aguardam nesse vasto reino aquático? As florestas sagradas da Austrália e da Oceania não são apenas florestas, mas verdadeiros santuários vivos, repletos de mistérios e segredos antigos, onde, segundo os moradores locais, habitam os espíritos dos antepassados. Imagine árvores com troncos imensos, cobertos de musgo e sussurrando ao vento, como se contassem suas histórias. Como esses lugares se tornaram centros da vida espiritual? As lendas dizem que exatamente aqui se conectam os mundos dos vivos e dos mortos, e cada árvore não é apenas uma planta, mas uma guardiã da antiga sabedoria. Qual é o impacto dessas árvores sagradas na natureza ao redor e nas pessoas? Suas propriedades extraordinárias, como a capacidade de produzir óleos essenciais com propriedades curativas, geram muitos mitos sobre sua força mágica. Tribos locais, como os aborígenes da Austrália, consideram essas florestas sagradas e seus rituais frequentemente ocorrem exatamente entre essas árvores, onde os espíritos dos antepassados concedem força e conhecimento. Mas de onde vêm essas lendas? Como elas se conectam com nossas modernas ideias sobre natureza e espiritualidade? Ao estudar as florestas sagradas, descobrimos que muitas delas também servem como lar para ecossistemas únicos, onde habitam espécies raras de animais e plantas. Isso não é apenas um lugar de adoração, mas um laboratório vivo, onde cada elemento desempenha seu papel na manutenção da harmonia. Por exemplo, algumas árvores possuem propriedades que permitem a filtragem da água, tornando-as criticamente importantes para a existência da flora e fauna locais. É fascinante, mas os cientistas apenas começam a perceber quantos mistérios estão escondidos nessas florestas e como seu estudo pode ajudar na compreensão dos ecossistemas como um todo. Mas esses não são os únicos mistérios que habitam essas florestas sagradas. As lendas dizem que, em alguns lugares,
É possível ouvir o sussurro dos antepassados se prestar atenção e fechar os olhos. Como explicar esses sons? É o vento brincando com as folhas? Ou realmente os espíritos tentando nos transmitir suas mensagens? Alguns pesquisadores acreditam que esses sons podem estar relacionados com a ressonância das árvores, que emitem certas frequências ao interagirem com o ambiente. Outros sugerem que isso é apenas uma criação da imaginação das pessoas que buscam uma conexão com algo maior. Cada árvore na floresta sagrada tem sua própria história, e cada uma delas está cheia de mistérios e enigmas. Como explicar que algumas delas, segundo as lendas, podem falar com aqueles que sabem ouvir? Talvez seja um dom de sinceridade e abertura ao mundo espiritual, que foi perdido na sociedade moderna. Mas como recuperar esse entendimento? Como restaurar a conexão com a natureza e seus espíritos? O estudo desses lugares sagrados nos abre novos horizontes e levanta muitas perguntas. Podemos apenas especular sobre a sabedoria que essas florestas guardam e como elas podem nos ajudar na busca por sentido e compreensão de nosso lugar no mundo. Quantos mistérios ainda estão escondidos na natureza, esperando serem descobertos? Com cada novo descobrimento, cada nova descoberta, nos aproximamos cada vez mais da compreensão de que existe algo maior do que a simples realidade física em que vivemos. E, possivelmente, exatamente nessas florestas sagradas, entre seus árvores misteriosas e o sussurro do vento, estão ocultos os segredos das antigas verdades, esperando serem revelados. Qual é a verdadeira natureza dos espíritos que habitam essas florestas? Qual é o papel que eles desempenham na vida das pessoas? E podemos nós novamente aprender a ouvir suas vozes? Mas isso não é a única mistério que as florestas sagradas da Austrália guardam. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos enigmáticos cogumelos de arenito, seres petrificados que, segundo se acredita, são testemunhas diretas de antigos mitos e lendas dos aborígenes. Essas formas estranhas que emergem da terra lembram cogumelos misteriosos, mas na verdade são resultado de milhares de anos de erosão, que lhes dá contornos caprichosos. Como surgiram? De acordo com as lendas, esses cogumelos eram outrora seres vivos, que se tornaram vítimas de eventos míticos. Em um dos mitos, conta-se sobre um grande povo que vivia em harmonia com a natureza, até que chegou a hora dos testes. O Senhor dos Céus, irritado com sua arrogância e esquecimento de suas raízes, os transformou em pedra para que ficassem para sempre nesse mundo, mas mantendo sua forma. Outros mitos falam sobre como os espíritos da natureza, tentando proteger suas terras, transformaram os seres humanos em formas pétreas, para que nunca mais pudessem causar danos ao meio ambiente. Como essas lendas se relacionam com o que vemos hoje? Esses cogumelos petrificados não apenas fascinam pela sua forma, mas também geram muitas perguntas. Por que exatamente essas formas estranhas? É resultado de processos naturais aleatórios ou um simbolismo oculto deixado pelos antigos? Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas poderiam ter sido criadas com tecnologias antigas, sobre as quais ainda não sabemos nada. Seus tamanhos e formas causam admiração. Grandes cogumelos de pedra que parecem guardar seus segredos, parecendo capazes de se animar a qualquer momento. Tribos locais acreditam que esses seres podem guardar a memória de seus antepassados e seus espíritos, e sua presença cria uma atmosfera especial de santidade e respeito. Mas como explicar que esses cogumelos continuam a atrair e inspirar as pessoas? Talvez seja porque representam algo maior do que simples formações geológicas. Cada um deles é uma personificação da história antiga, que, apesar dos milhares de anos, continua a influenciar a vida das pessoas. Essas formas pétreas servem como um lembrete de que a natureza e a cultura estão intrinsecamente ligadas e que até os fenômenos mais estranhos podem fazer parte de uma imagem mais ampla. Surge a pergunta: como podemos aprender com esses mitos e formas petrificadas? Qual é a sua relação com os problemas ecológicos com os quais nosso mundo enfrenta hoje? Talvez através do entendimento dessas histórias antigas, possamos encontrar respostas para muitas perguntas que nos preocupam hoje. Talvez esses cogumelos não sejam apenas formações de pedra,
mas símbolos de nossa conexão com a natureza e da necessidade de preservá-la. Mas, por mais que tentemos desvendar esses mistérios, uma coisa permanece inalterada. Os mistérios que esses seres petrificados guardam esperam por um momento em que possam ser compreendidos. Podemos apenas especular sobre a sabedoria que esses cogumelos de pedra guardam e o que podem nos contar sobre nosso passado e futuro. Quantos outros mistérios, semelhantes a esses, estão escondidos nas profundezas da Terra, esperando para serem descobertos por aqueles que ousarem procurá-los? Pedras ressoantes. Música da Terra Antiga. Novamente, mergulhamos no misterioso mundo da Austrália, onde a natureza se torna testemunha das antigas lendas e mitos. Neste continente, entre a vegetação e os vastos desertos, existem pedras peculiares que podem emitir sons melódicos ao serem golpeadas. Imagine, você está entre essas majestosas e estranhas pedras e de repente ouve-as cantando. Como é possível? O que se esconde por trás desse fenômeno? Segundo as antigas tradições, essas pedras ressoantes não são apenas formações geológicas, mas moradias dos espíritos da natureza. Os aborígenes locais acreditam que cada pedra é não apenas um mineral, mas também guardiã da antiga sabedoria, trazendo consigo os sons dos antepassados. As lendas contam que, em tempos antigos, os espíritos da terra se reuniram para criar pedras únicas que pudessem falar com os humanos. Esses sons não são outra coisa senão o sussurro dos antepassados, dirigido aos vivos. Eles soam como uma melodia que nos leva a tempos distantes, quando o mundo estava cheio de magia e mistérios. Mas como explicar que essas pedras realmente emitem sons? As pesquisas científicas mostram que algumas rochas, como o quartzo, podem gerar sons devido à sua estrutura e forma. Ao serem golpeadas, elas criam um efeito de ressonância, resultando em sons melódicos. No entanto, para muitas pessoas, essa explicação não é suficiente. Como a geologia pode explicar a conexão mística entre os humanos e a natureza? Como a ciência pode abarcar a magia que se esconde nesses sons? Alguns pesquisadores sugerem que essas pedras poderiam ter sido usadas na antiguidade para criar instrumentos musicais ou rituais. Elas poderiam ter servido como meio de comunicação com os espíritos, que, segundo as lendas, habitam cada montanha e rio. As tribos locais, cercadas pelos sons dessas pedras, acreditavam que podiam invocar e acalmar os espíritos, e sua música era uma oração que ressoava em harmonia com a natureza. Como isso reflete nossa realidade moderna, quando estamos cada vez mais perdendo a conexão com o mundo ao nosso redor? Mas isso não é o único mistério relacionado às pedras ressoantes. Quais são suas verdadeiras raízes? Alguns pesquisadores sugerem que esses sons podem estar relacionados a práticas antigas das quais ainda não temos conhecimento, talvez até com uma cultura perdida que sabia ler a linguagem da natureza. Restaram-nos alguma pista sobre como essas antigas tecnologias poderiam funcionar? Seremos capazes de algum dia recuperar o conhecimento perdido que está relacionado a essas pedras ressoantes? Portanto, novamente nos perguntamos: o que acontece quando ouvimos os sons dessas pedras? Parece que elas nos chamam para as antigas verdades que ainda não conseguimos desvendar. As pedras ressoantes, possivelmente, não são apenas um fenômeno natural, mas um símbolo de nossa conexão com o passado. Elas nos lembram de que o mundo ao nosso redor está cheio de mistérios, como o ouro, que precisamos encontrar entre os dias cinzentos. Quantas outras enigmas estão escondidas nas entranhas da Terra, esperando que finalmente prestemos atenção nelas? Quantas outras verdades podem nos contar sobre nosso lugar nesse mundo e nossa conexão com a natureza? Geóglifos, Austrália. Sinais secretos na face da Terra. Continuamos nossa jornada no mundo dos mistérios e enigmas, e desta vez somos atraídos por geóglifos misteriosos espalhados pelas vastas planícies da Austrália. Essas antigas muralhas e desenhos de terra, visíveis apenas do alto, parecem sussurrar sobre civilizações esquecidas e seus rituais. Como eles surgiram nessa terra? Qual é o seu verdadeiro propósito? Olhe para essas figuras majestosas que se estendem por quilômetros. Algumas lembram animais,
outras são formas abstratas e algumas são completamente incompreensíveis para a visão moderna. Esses sinais, como se fossem mensagens secretas deixadas na face da Terra, geram muitas perguntas. Qual era o seu significado para os antigos povos que os criaram? Talvez fossem caminhos rituais pelos quais os xamãs se moviam durante seus rituais, ou calendários astronômicos que marcavam a mudança das estações? As lendas locais estão cheias de histórias sobre esses geoglifos servirem como locais sagrados onde as pessoas podiam se comunicar com os espíritos dos antepassados. Dizem que em noites específicas, quando o céu é iluminado pelas estrelas, essas figuras começam a brilhar, abrindo portas para outro mundo. Alguns pesquisadores sugerem que os geóglifos poderiam estar relacionados com o movimento de corpos celestes, servindo como sinais de navegação para antigos navegadores. Como esses sinais poderiam ser tão precisos sem tecnologias modernas? Estudos mostram que alguns desses geóglifos foram criados há mais de 4.000 anos, colocando-os na mesma categoria que outros monumentos culturais antigos do mundo. No entanto, ao contrário das pirâmides ou do Stonehenge, seu propósito permanece envolto em mistério. Como essas habilidades avançadas poderiam ter existido em uma região tão remota e aparentemente isolada? Quais eram os pensamentos e crenças das pessoas que deixaram esses enigmáticos sinais? Alguns cientistas sugerem que os geóglifos serviam não apenas a fins práticos, mas também estavam ligados a mitos sobre a criação do mundo e sua organização. Existem teorias de que eles poderiam fazer parte de uma grande carta desenhada na Terra, mostrando a localização de fontes sagradas, locais de caça ou outros recursos importantes para a sobrevivência. Mas como a Terra poderia se tornar uma tela para obras de arte de tamanha magnitude? Tantas perguntas permanecem sem resposta. Quais são as verdadeiras raízes desses sinais e o que eles podem nos contar sobre a vida e crenças das pessoas que viveram aqui há milhares de anos? Alguns acreditam que isso é apenas o começo da desvenda e que por trás desses desenhos há verdades mais profundas sobre nosso lugar no mundo. Talvez esses geoglifos não sejam apenas artefatos do passado, mas chaves para entender nosso futuro, lembrando-nos de que ainda podemos aprender com a natureza e sua sabedoria antiga. Quantas outras verdades estão escondidas sob a camada de terra, esperando para serem descobertas e entender o que realmente significam para nós hoje? Estamos chegando ao fim de nossa emocionante jornada pelo mistério das antigas civilizações da Austrália e da Oceania. Esses lugares majestosos e misteriosos, repletos de lendas e artefatos enigmáticos, nos lembram de quantas páginas ainda desconhecidas da história estão ocultas de nossos olhos. Vimos como as antigas civilizações deixaram sua marca nessa terra, criando geoglifos e monumentos que ainda hoje causam admiração e espanto. Como seria se pudéssemos entrar no seu mundo, entender suas crenças e costumes? Cada enigma que investigamos parece ser uma chave para compreender não apenas suas vidas, mas também a nossa própria. As lendas locais sobre espíritos ancestrais, lugares sagrados e rituais realizados nessas terras destacam a diversidade da cultura humana e o interesse universal pelo passado. Embora a região esteja distante, seus mistérios ecoam com questões comuns que preocupam as pessoas em todo o mundo. O que sabemos sobre nossas raízes e como esses conhecimentos podem nos ajudar a entender nosso lugar no mundo moderno? Talvez sejam exatamente essas enigmas e mistérios que nos unem, incentivando-nos a explorar e descobrir o novo, mesmo nos cantos mais distantes de nosso planeta. Gostaríamos de compartilhar suas impressões nos comentários. Quais enigmas mais o impressionaram? Quais mistérios você gostaria de investigar conosco? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar sua jornada pelo mundo dos enigmas e mistérios, pois cada nova descoberta é uma nova oportunidade de olhar para o desconhecido. Talvez em breve possamos abrir novas páginas da história, cheias de descobertas incríveis e lugares inexplorados. Quantas ainda estão escondidas nas profundezas da Terra, aguardando o momento de serem descobertas e compreendidas e o que realmente significam para nós hoje?